Querido Deus, nosso Pai Celestial, é uma alegria estarmos diante de Ti para recorrer de Ti, Senhor, a nossa dependência, para que a graça que está em Cristo possa suprir a cada um de nós. Amém. Clamamos ao Espírito para trazer revelação, iluminação aos nossos olhos, que muitas Amém. vezes ficam um pouco eh, 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 indecisos sem clareza, mas nós precisamos ser despertados, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém, Senhor. Queremos estar com o coração acolhedor nesta manhã, Amém. para, junto com os irmãos, podemos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém, O Senhor Senhor. conhece as nossas necessidades, as nossas debilidades, por isso, Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti para que Tu operes de uma maneira poderosa em cada um de nós. Mas Amém. para que tudo isso, Senhor, possa frutificar na direção daquilo que o Senhor está requerendo de nós por meio da palavra. Amém. Ajuda-nos, então, nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, o tema do nosso estudo, na verdade, é uma série de estudo, né? Eu denominei esse estudo, é o tema geral, né, para ficar bem claro, o tema geral é o seguinte: disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. Esse é o tema geral. Claro, vai ter inúmeros desdobramentos, né, porque é um assunto bastante extenso. E como aquele que nós tínhamos começado, né, o estudo sobre o Apocalipse, é uma longa jornada. Ele vai demandar, né, toda uma persistência da nossa parte, né, até mesmo uma paciência, porque vão ser múltiplos encontros nossos no sentido de ir pouco a pouco apresentando de uma forma também, como nós dissemos, gradativa, mas cumulativa também. Então é importante nós entendermos, primeiramente, que há alguns princípios, alguns fundamentos que regem a abordagem da palavra, especialmente quando nós estamos abordando assuntos mais complexos. Quando são assuntos mais palatáveis, digamos assim, né, mais fáceis de digestão, ele tem uma certa simplicidade em si mesmo, né? Mas quando o assunto é muito amplo, né, e dá margem a interpretações diferentes, nós precisamos ser mais cuidadosos, né? Então, nós vamos fazer a abordagem dessa parte introdutória com bastante cuidado, com bastante calma, né? Sem ter pressa, mesmo porque a pressa não vai ajudar em absolutamente nada, vai atrapalhar, pelo contrário, né? E aí nós vamos lançando, irmãos, fundamentos. Pouco a pouco, vamos procurando clarear com a ajuda do Senhor, evidentemente, pela graça em Cristo, pelo iluminar do Espírito Santo, vamos lançando certos pontos, certos princípios, que vai dando alguma clareza para nós, que vai ganhando consistência à medida que nós vamos avançando. Então, por isso que é importante essa parte introdutória, essas primeiras abordagens, né, os primeiros tópicos, porque eles estão numa ordem sequencial, digamos assim, né? Não uma ordem sequencial exata, né? Mesmo porque eu que estou preparando, né, esse esboço do estudo, claro, evidente que o outro poderia dar uma outra ordem diferente, mas uma certa ordem que ela produza esse conhecimento, essa receptividade da nossa parte de uma maneira gradativa, né? Então, esse é o propósito nesse primeiro momento, que é um momento introdutório. O que nós vamos fazer aqui agora é tecer algumas considerações com os irmãos sobre o assunto, propondo aos irmãos uma reflexão pessoal, porque sempre dentro daquela linha. A palavra sempre é pessoal. A comunhão é coletiva, mas a aplicação da palavra, ela é pessoal, né? Porque é algo intransferível, não dá para nós passarmos isso, né, automaticamente para uma outra pessoa. Deve haver a diligência, deve ter aquele coração receptivo para que ganhe consistência no nosso coração. Seja uma palavra depositada, né, como
Colossenses 3,16, né? Habite ricamente a palavra de Cristo no vosso coração, ou seja, é uma palavra sedimentada com realidade. Então, irmãos, o próprio título já nos diz muita coisa. Eu edificarei a minha igreja. Tem duas coisas aí que já são fundamentos por si só. Poderíamos só nos deter nesse ponto, né? Primeiro, eu, Cristo, edificarei a minha igreja. Quem edifica é Cristo. Mas isso não corresponde com a realidade que nós vivemos hoje. Ou seja, quantos tipos de edificações, né, nós vemos, né? Até lembro, já passei isso para os irmãos, mas me ocorreu agora, eu vou contar só pela ilustração, né? Veio um irmão, um pastor aqui, falou, irmão, posso contar com a tua ajuda no sentido de nós recebermos uma palavra um pouco mais sólida lá, porque os irmãos são muito simples, né? Não tem muito conhecimento da palavra. Você pode ajudar? Eu falei, claro, né? Estou à disposição do irmão, posso ajudar sim. Fiquei 7 meses lá com os irmãos, né? Mas ele falou assim para mim, sabe por quê, irmão, essa minha preocupação? Primeiramente, ele falou assim, porque Deus me trouxe uma revelação, né, sobre isso, né? E ele contou o histórico, e eu não vou passar isso para você, mas ele falou assim, porque o Senhor me mostrou que eu tenho que criar, edificar aqui em Guatemi a igreja verdadeira, né? Então, você vê como que é a percepção das pessoas, ou seja, a intenção é boa, ele está cheio de zelo, cheio de carinho, cheio de amor pelo Senhor, mas ele está focado no quê? Eu vou edificar a igreja verdadeira, né? Então eu falei para ele, irmão, a igreja verdadeira já existe há 2000 anos, né? Então, há essa percepção muito comum, né, no cristianismo. Ou seja, alguém encontra um irmão na rua, né, ou encontra uma pessoa, não conhece, está com a Bíblia na mão, encontra com ele e fala assim, você é crente? É, sim, eu sou. É, a próxima pergunta, qual que é a tua igreja? Né? A minha igreja é essa. E a tua igreja qual que é? A minha igreja é tal. Ou seja, pode ser uma força de expressão, mas ao mesmo tempo traduz uma realidade distorcida, certo? Por quê? Tem uma pressão, porque se eu tenho a minha igreja e outro tem a minha igreja, isso já indica só no falar que há uma divisão, que há pelo menos uma separação da comunhão, né? Então, o outro ponto, o que que é? A minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é de ninguém, senão do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso fica absolutamente claro, né, em Atos 20, 28. A igreja de Deus, olha, aí tem um outro elemento, né, que não é nosso assunto. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é daqueles que foram resgatados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Se fomos comprados, não pertencemos a nós, e essa igreja é absolutamente de Deus e nós temos que ir nessa direção. Muito bem, irmãos. Qual que é, então, o objetivo nosso nesse estudo? O objetivo central é compreendermos como Cristo edifica a sua igreja, já que esse é o nosso tema, segundo o que está escrito nas Escrituras. Essa é a nossa referência. Então, não é traduzir o nosso sentimento, né? Ou seja, como eu entendo a igreja ou como eu gostaria que ela fosse, né? Mas sim conforme está escrito. Aí, mais uma vez, irmãos, nós temos que recorrer àquele princípio, né, que os irmãos já estão enjoados, né, de ouvir falar, mas é necessário, né? O Amaury também sempre repete, porque é necessário isso. Não ultrapasseis o que está escrito. Irmãos, foi na semana passada aqui, tiveram uns irmãos aqui, né? Tiveram oito irmãos aqui de diversos grupos evangélicos distintos. Mas eu, a Wanda, nós estamos em 10 aqui. Mas foi um debate na palavra, assim, uma abordagem da palavra que foi muito rico. O Marlon estava aqui, com uma dinâmica impressionante, né? E os irmãos saíram daqui de casa, lá, saímos daqui 10h30, alguns irmãos foram embora às 10h30 e outros irmãos saíram, despediram, mas ficamos parados no portão, até 00:10. Tal envolvimento que aquilo produziu, né? E aí, o assunto, irmãos, era esse. Um irmão de uma denominação falou assim, depois de uma comunhão, irmão, como é possível
compatibilizar o sistema religioso com a igreja que a Bíblia fala. Existe essa possibilidade, né? Eu falei, claro que existe, é isso que a Bíblia diz e é relativamente simples, né? Basta nós abrirmos o nosso coração e começamos a trabalhar, né, em cima desse assunto, né? E aí nós vemos como que isso aparentemente é simples, mas que cria, né, dificuldades porque há posicionamentos individuais de cada um e que cria essa situação. Mas é impressionante como a gente vai avançando, isso vai ficando claro, porque fica incontestável. Quando você fica, né, e aí entra um problema. Um dos irmãos, né, que me parece que é pastor, ele, o Mateus é pastor, Marlon? É sem som, Marlon. Eu acho que ele é cooperador, presbítero lá na. Ele falou presbítero aqui, né? Que o É, Pablo chamou ele de pastor, né? Para mim, como ele reúne lá. Então, isso. mas esse irmão levantou uma questão, né? Falou uma questão, a questão de a, que para nós compreendermos as Escrituras, nós precisamos de livros, Recorrer a livros, né? recorrer a teólogos, porque nós não temos a capacidade de compreender, e é por isso que cria essa dificuldade, né? Aí nós não entramos profundamente nisso, porque foram muitos assuntos, mas eu falei exatamente é isso que produz o contrário, né? Pelo fato de nós, primeiramente, eu falei assim, olha, eu não quero entrar agora nesse assunto, porque nós estamos em outros assuntos, né? Eu não quero entrar, mas eu vou dizer para você o seguinte: se eu parto do pressuposto que a Bíblia, que eu preciso recorrer outros livros para entender a Bíblia, no mínimo, eu para, estou dizendo que a Bíblia, ela é incompleta. O que Deus deixou revelado é insuficiente para eu conhecer o propósito dele, que por si só é um absurdo, né? Os irmãos concordam? Ou seja, como que eu vou receber da Bíblia a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo eu entendo que ela é falha, ou seja, é incompleta, pelo menos. Isso não é possível. Por isso, por que que eu estou colocando isso, irmãos? Porque assim, tem que ser segundo as Escrituras. E as Escrituras, irmãos, elas são absolutamente claras, né? Porque se fosse algo muito confuso, né, isso poderia dar margem de interpretações, mas são textos absolutamente claros que tão somente nós temos que ficar com o que está escrito. Claro que existem coisas que demandam um pouco mais de elaboração para haver uma compreensão um pouco mais exata, né? Mas, nesse ponto, especialmente da igreja, nós temos, olha, e nós vamos ver, ponto por ponto aqui, os irmãos vão perceber como que isso é tem um ambiente, irmãos, que nós precisamos entendê-lo, caso contrário, nós não vamos conseguir nos posicionar adequadamente. Segundo ponto que eu quero colocar para os irmãos. Quando Cristo fez essa afirmação, eu edificarei a minha igreja, eu pergunto para os irmãos, ele desejava produzir o modelo de cristianismo que nós temos hoje? Não, né? É óbvio que não. Agora eu pergunto: se é Cristo que edifica a igreja, a responsabilidade de edificação é Ele mesmo, e Ele próprio é a igreja, como que pode ter desvio do propósito, sendo que é Ele o que edifica? Não parece um contrassenso? Sim. Né? Como se Deus estivesse falhando naquilo que Ele se propõe fazer. Por que que ocorre isso, então? É evidente que alguma coisa de estranha foi produzida nesse tempo, que vai de Atos, quando deu início à igreja pela descida do Espírito Santo, até os dias de nós, até os nossos dias. Não foi isso? Ou seja, houve um distanciamento do padrão. Concordam comigo? Há um padrão pré-definido, inviolável e imexível, né? Vamos usar essa palavra, né? Um tempo atrás que foi muito usado no Brasil.
ou seja, inalterável. Não houve alteração, não houve adaptação desse processo no meio do caminho. Nesses 2000 anos, a referência sempre foi uma só, mas produziu o desajustamento, esse distanciamento do que Deus estabeleceu. Por que que isso aconteceu? Nós, evidentemente, por uma maneira muito óbvia, não procedeu de Deus, mas procedeu do homem. Agora é interessante esse ponto, irmãos. Por que que Deus permite violar o modelo, o propósito dele? Sabe por quê, irmãos? Porque precisa ficar evidenciado o certo do errado. Até para qualquer assunto das Escrituras. Salvação, vida eterna, santificação, qualquer coisa, assim como a igreja, é necessário parâmetro, referência para que haja escolha, né? Como lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 20 e pouco, né? Que fala assim, que há necessidade que haja, Deus tem, lê o texto agora para ler da forma como está, que vai falar assim, capítulo 11, versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos, e a palavra aqui, irmãos, partidos, é heresia, entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Esse é um princípio bíblico. Ou seja, Irmão, pode passar o endereço de novo, por favor? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Obrigado, irmão. Isso é sempre assim. Deus permite, por exemplo, pega lá, Gênesis. Você tem uma criação perfeita em todos os aspectos. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, sem pecado. Tá tudo bem. Por que que Deus vai levantar uma alternativa para a escolha? Não precisava mexer no que está bom, vamos dizer dessa forma. Mas é necessário. Porque tem que ter o parâmetro. Ou seja, porque Deus quer aqueles que estão lhe escolhendo conforme aquilo que ele está pedindo. Esse é o ponto. Com relação à igreja, irmãos, é o mesmo princípio. Certo? Deus permite. Por quê? Porque ele está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, são esses que o Pai procura como seus adoradores. Ele não está interessado com multidão, como nós vamos ver daqui a pouco. Ele não está preocupado com serviço do homem, aquele que oferece mais coisa, dá mais dinheiro, tem o tempo melhor ou qualquer outra coisa. Ele está preocupado com o coração de cada um, que corresponda àquilo que ele estabeleceu. É disso que ele se agrada. Nós vamos estar vendo isso daqui para frente. Vamos abrir em Atos capítulo 7. Manda até um copo d'água para mim, por favor. Atos capítulo 7, no versículo, deixa-me ver aqui, versículo 44. Atos 7, 44. Todos acharam? O tabernáculo do testemunho, né, que é o tabernáculo lá no deserto, que foi levantado por Moisés, a mandado de Deus, estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o que você, Moisés, acha melhor. Hã? Não, segundo o modelo que tinha visto, porque Deus foi detalhista nos mínimos detalhes, ponto por ponto, largura da porta, material que tinha que ser é, quantas coberturas, de que cor, isso detalhadamente. Né? Lá, e nós não vamos entrar para lá, isso está lá em Êxodo, né? Vai aparecer várias vezes. Veja, Moisés, que faça tudo conforme eu te ordenei.
Irmãos, o que que significa isso? Nós sabemos que o tabernáculo é uma sombra da igreja. É uma sombra apenas. Mas tem modelo, tem aquilo que Deus determina. Deus nunca vai exigir de nós alguma coisa que ele não tenha revelado, que não esteja nas Escrituras. Não, pelo contrário, lá em Romanos capítulo 2, em outro lugar, fala assim, que o julgamento de Deus será de acordo com a verdade. Tá? Em Romanos capítulo 1 e no capítulo 2. De acordo com a verdade tem o julgamento. Ou seja, a base, né? Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas as minhas palavras que eu vos digo, essas sim os condenará no último dia. A base do viver é a palavra. A base da edificação é a palavra. E a base do julgamento das nossas obras é a palavra. Tudo é focado na palavra, por isso a importância de nós termos esse posicionamento. Pulando lá para o versículo 48, 47. Mas foi Salomão e edificou a casa. Entretanto, irmãos, isso é fundamental. Isso está lá em Isaías 66. Não é aqui da nova aliança essa afirmação que Estevão está fazendo aqui. Ele está recorrendo à antiga aliança para trazer dentro daquele, porque Atos, capítulo 7, já está dentro do contexto da nova aliança. É um livro transitório também, assim como os evangelhos, né? Não é ponto para nós abordarmos agora. Tá certo? Mas ele está levantando isso aqui. Ele está trazendo o histórico do propósito de Deus para afirmar, trazer para eles e ver o que, que é que eles estão rompendo. Não, nós não vamos entrar nesse assunto aqui, mas no verso 51, ele vai falar assim para eles: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, esse é o ponto, a resistência àquilo que Deus está estabelecendo. E como Estevão está preocupado com isso, ele lança isso de uma maneira categórica. Para quem? Para religiosos que estão lá. O que que acontece? Qual que foi a consequência? Mataram a Estevão a apedrejadas. Né? Mas ele está apresentando isso de coração aberto. Então, o verso 48, entretanto, o que que é entretanto? Contudo, porém, todavia, mas, né? Ou seja, não é assim que Deus de fato desejava. Então, ele vai citar Isaías, tá? Ele está citando Isaías aqui. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O que ele está dizendo aqui? O que Isaías disse. Na verdade, não é o que Estevão está dizendo, o que Isaías disse. É que Deus disse. Esse não é o meu objetivo. É transitório. É provisório. Eu tenho algo muito maior para oferecer para vocês. Ele está levantando essa questão. Daí ele vai dizer, né? Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Ele citou aqui Isaías 66, 1 e 2. A parte primeira do versículo 2. A parte última ele não citou. Mas o que que diz lá? Mas, Deus fala, o homem para quem olharei é o aflito e aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Que treme da minha palavra. Ele não está preocupado no que está sendo feito, mas como está sendo feito e para que está sendo feito. Se isso corresponde com aquilo que Deus vem gradativamente, pacientemente, vem estabelecendo, e hoje nós temos a graça de ter a revelação plena à nossa disposição, e não como eles, que era tudo parcial, tudo parcial, tudo parcial. Então, faltava sempre alguma coisa. Tinha os indicativos, os indícios, mas não tinha a totalidade, como hoje nós temos. Inclusive, o Espírito da Verdade que habita em nós e que nos ensina todas as coisas.
e a graça de Deus, né? Para trazer o fortalecimento. Agora vamos ver João capítulo 2. João capítulo 2. Os irmãos conhecem bem esse ponto que vai aparecer em vários evangelhos, né? De formas diferentes, mas eu vou pegar aqui o versículo 19 do 2, João 2, que fala assim: Respondeu Jesus, destruí vós, né? Aqui está na segunda pessoa, destruí vós esse santuário. Qual santuário? No caso lá, é o templo de Herodes. É o templo reformado e ampliado do segundo templo, que foi reedificado nos templos de Neemias, né? Tem o templo de Salomão, que foi destruído, reedificado por Esdras, Neemias, né? Mas especialmente Neemias, e aqui reedificado e ampliado, porque Herodes era um megalomaníaco. Para ele é tudo, ser tudo grandioso, né? E aí, se lembra, em outra passagem, os discípulos falam para Jesus Cristo, né? Os apóstolos: Senhor, vede quão grandes pedras. Eles estão impressionados com aquele negócio. Cristo fala assim: não ficará pedra sobre terra. Por quê? Há uma tendência no sentido de nós ficarmos impressionados com a grandiosidade das coisas externas que são manifestadas, né? Há essa atração por parte, né, daqueles que estão buscando a Deus. Mas aqui ele vai falar: destruir esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí, evidentemente, a reação dos religiosos. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Corpo de Cristo, que é a igreja. Primeiro, Efésios capítulo 1. Nós vamos abordar profundamente essas questões todas, irmãos. Eu só estou dando a introdução aqui do assunto. Vão para a primeira epístola de Coríntios, capítulo 1, verso 30. 1:30. Não é primeira, eu estou invertendo aqui os números. É 1 Coríntios 3:10. 3:10. Invertendo o número aí. 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. De que fundamento que ele está falando? Do versículo anterior: edifício de Deus sois nós. Que nós vamos aprofundar essa questão. Só estou lançando os bases, tá certo, irmão? Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ele que? O fundamento que está sendo lançado, né? Nós já estudamos esse assunto, né? Mas aqui só estou dando um enfoque naquilo que nós estamos trabalhando agora nesse assunto. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, Deus, aqui, né, por meio de Paulo, traz a restrição absoluta. Cada um está edificando. Um lança o fundamento, o outro lança sobre o fundamento, um planta, outro rega, mas tem aqui uma restrição, tem uma definição absoluta. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, não é à vontade, né? Não, eu acho desse jeito, eu acho daquele jeito. Não, tem que ser da forma como está escrito, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, de repente, todo mundo pode pensar: não, mas Jesus Cristo é aquele que é a base de todo o cristianismo, todo mundo fala em Jesus Cristo. Não é esse o ponto. Porque aí é a manifestação de Cristo por meio da igreja que nós vamos entrar nesse assunto aí, para ir ficando claro, ponto por ponto, ponto por ponto. Então, vamos avançar. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 19. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Só estou chamando a atenção para os irmãos
porque a compreensão que nós temos sobre a igreja é muito grande e isso traz um prejuízo danado. Aqui em Efésios, que é chamado o livro da revelação da igreja, né, por muitos, no capítulo 1, versículo 22, né, essas coisas, todas essas coisas, e pôs todas essas coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Fala aqui do corpo e aqui fala da família. Nós vamos estar entrando isso lá para frente sobre essa, esses pontos aqui que são absolutamente necessários. Nós temos uma compreensão adequada sobre isso. No versículo seguinte, ele vai falar assim: edificado sobre o fundamento, ó, novamente vem. Só que esse fundamento aqui nós já estudamos com os irmãos, é dos apóstolos. Mas, afinal de contas, Paulo fala em 1 Coríntios 3:10 e 11 que o fundamento é Cristo e não pode ser lançado outro fundamento. Como é que fala aqui que o fundamento são os apóstolos? É que nós já estudamos, mas nós só vamos abordar aqui. Sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. É a mesma coisa de Atos. Atos 2:42 fala assim: a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Quer dizer que, ou seja, os apóstolos tinham uma doutrina específica e edificaram a igreja com base nessa doutrina? Não. Você tem que ir para o capítulo 1. Ou seja, Cristo ensinou a doutrina deles e ele, em vários lugares da Bíblia, todo ele está tratando da doutrina de Cristo, da doutrina de Cristo. Permanecer na minha palavra é a doutrina de Cristo. Só que eles são simplesmente os agentes que receberam diretamente da fonte. Cristo não escolheu multidões, escolheu apenas 12, para desses 12 multiplicar todo o seu propósito. Aqui é a mesma coisa. Ele é o fundamento, mas o fundamento está alicerçado, está posicionado, e isso é importante, como nós vamos ver daqui a pouco, posicionado sobre a rocha, a pedra angular ou pedra de esquina. Ali que estava a fundamentação. Tirou essa fundamentação em Cristo, o alicerce em Cristo, tudo vai ruir do ponto de vista de realidade espiritual. Aí ele vai continuar dizendo: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tudo isso, irmãos, nós vamos ver com detalhes, 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 detalhes. Só vou chamar a atenção aqui de uma palavra, bem ajustado aqui. Essa palavra, não vou nem falar o nome do grego, porque às vezes cita o nome do grego, né, ninguém não vai entender mesmo o que significa, salvo quando ela tem um paralelo, né, importante com a nossa língua, tal, ou tem uma composição que nos leva, né, a compreender de forma mais adequada, né, que nem aquela palavra lá, né, manejando bem a palavra da verdade, né, de 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra maneja é ortotomeu. Lembra que outro dia eu falei? Orto, reto. Tomeu, cortar. Cortar reto. Então, isso enche de significado a palavra. Ou seja, aquele que para ele a palavra é absoluta. Ou seja, quando apresenta a palavra, é a palavra como uma espada de dois gumes, que está cortando. E limpando, tira para lá, tira para cá, tira para aqui, para tão somente ficar a vontade pura de Deus, genuína de Deus. Aqui, então, essa palavra, né, é montar, colocar junto os diversos componentes de uma construção. E nós vamos entrar mais para frente sobre essa questão, essa construção, como é que ela se realiza. Vamos passar para um outro ponto, irmãos. Ó, na Bíblia, irmãos, em toda a Bíblia, não há nenhuma doutrina, nenhuma, nem sobre redenção, salvação, vida eterna, santificação, propiciação, qualquer outra doutrina que seja mais amplamente, extensamente, profundamente revelada nas Escrituras, senão como a igreja tem essa abordagem. A igreja, ela tem abundância de informações desde Atos até mesmo em Apocalipse, né? Que tem lá, pelo menos, o capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse.
muitas informações. É por acaso? Não, é proposital. E é proposital porque nós vamos ver a razão disso. Por que tem que ser assim? Vamos então prosseguir. Então, por que isso, irmãos? Olha, se a edificação da igreja não está sendo efetuada conforme os fundamentos estabelecidos por Deus na sua palavra, a manifestação da sabedoria de Deus é distorcida. Abram Efésios capítulo 3, verso 10 e 11. Olha o que está dizendo aqui. Paulo está falando sobre a igreja aqui, capítulo em Éfeso. Está falando da revelação do mistério oculto que foi revelada para ele. Né? E nós não vamos entrar aqui, que não é o nosso assunto agora. Mas chega no versículo, eu vou ler o 9 também, fala assim, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos, tá vendo? Mistério oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora foi revelado. Para que pela igreja, que é o corpo de Cristo, família de Deus. Depois nós vamos estudar profundamente sobre a questão que é igreja de fato, né? Nós não chegamos lá, vamos chegar mais para frente. A multiforme sabedoria de Deus, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. É quem está sendo, onde ou contra quem está sendo travada a batalha espiritual que nós estudamos tão profundamente lá em Efésios capítulo 6. Cujos agentes satânicos estão operando neste mundo aqui, como seus filhos, como instrumentos. Então, essa batalha, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser expandida plenamente ou vai ser obstruída e vai ser confundida quando, como que a multiforme sabedoria de Deus ocorre? Pela igreja. Se a igreja, a edificação da igreja não está conforme os fundamentos estabelecidos na palavra, o que que vai produzir, irmãos? Vai produzir algo correspondente à vontade de Deus? Não. Não, vai produzir uma realidade distorcida também. Se não tiver É de acordo com o óbvio. padrão, Isso, se não tiver de acordo com o padrão, a multiforme sabedoria de Deus não é conhecida. exatamente. Essa é a expressão. Não é conhecida. Ou melhor, é conhecida, pior, de não ser conhecida, mas conhecida de forma distorcida. Porque adota-se, o que que acontece hoje? Adota-se um modelo correspondente no coração das pessoas, dos homens, como sendo igreja, quando de fato não acontece dessa forma. Eu vou citar, depois nós vamos entrar mais nisso. Lembra, quem é que edificou o templo? Salomão. Aí o que que ocorre? Vem o filho dele, Roboão, que contraria a Deus, a divisão do reino, ficam duas tribos no sul, que o reino de Judá, e 10 tribos no reino do norte, sob o comando de Jeroboão. O que que Jeroboão faz? Os irmãos podem ver depois o relato. Para que o povo não fosse lá para o reino do sul, para adorar no templo, como era necessário, porque é assim que era determinado na antiga aliança, o que que ele faz? Dois altares, um em Dan e outro em Betel. E fala para eles, vocês não têm que ir para Jerusalém. Eis aqui os vossos deuses. Adorem aqui. E ele fala assim: e ele estabeleceu o sacerdote à semelhante do que havia em Judá. Estabeleceu uma adoração semelhante à que tinha em Jerusalém. Está vendo? Tudo uma cópia. Tudo uma cópia. Então, quando você não tem a realidade, você vai produzir algo semelhante, mas totalmente oposto àquilo que Deus quer fazer. Então, quando a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, ela é distorcida, né, porque houve esse afastamento da verdade, não correspondeu com os fundamentos estabelecidos, vai produzir essa distorção. Eu vou citar uma ilustração infantil aqui para os irmãos. Posso citar um Pode? versículo, irmão? Pode falar, por favor. Fica aquela questão da aparência de piedade, mas nega o poder.
Exatamente. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Certo? Você tem zelo por Deus, mas nem sem entendimento. Vai produzir algo paralelo, que é a justiça própria, e não a justiça que vem de Deus. E assim sucessivamente. Isso a gente tem, né, milhares de exemplos que a gente pode estar nas Escrituras. Eu vou dar uma ilustração simples para os irmãos, infantil até. Até a Wanda passou por isso. Ela tem problema de visão, né, de olhos. Ela foi no oculista, o oculista prescreveu uma receita de acordo com o problema dela. Aí o que que nós fizemos? Mandamos aviar o óculos, fazer o óculos lá. O que que aconteceu? Na confecção do óculos, por erro, por descuido ou por qualquer razão, né, ou por ignorância, ou seja, né, por qualquer coisa, houve uma falha. Produziu-se um óculos fora do padrão estabelecido pelo médico. O que que aconteceu? Ela não chegava bem, chegava nublado, estava obscurecida a imagem e tal. Vocês entenderam? É a mesma coisa com relação à igreja. Não tá fora do padrão, não pode refletir a realidade do propósito de Deus. Vai criar uma situação obscura, não tem visão clara, porque está fora do padrão de Deus. Vamos voltar para Mateus 16, mas abram lá. Só citei uma parte do versículo, mas tem uma outra parte que é importante para nós considerarmos. Mateus capítulo 16, versículo 18. O que que nós temos aqui? Vocês conhecem bem a história aqui, tem vários elementos que estão envolvidos aqui, mas o que interessa para nós é o seguinte. Diz assim, também eu te digo, Cristo falando para quem? Para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que acontece? Nós temos clareza sobre isso. Mas quando não se tem a percepção correta da verdade, ou quando a percepção é incorreta da verdade, o que vai produzir? Dano à edificação. Eu vou citar um exemplo para os irmãos, para ilustrar essa questão aqui em Mateus 16, 18. Eu pergunto para os irmãos, como que a Igreja Católica interpreta esse versículo? Vocês se lembram? Como é que é? Quem que é a pedra aqui que vai ser edificada a igreja, para a Igreja Católica? O Papa, Opa. representando Pedro. Pedro. Pedro, né? Para eles é Pedro, né? Pedro, que é a palavra, olha, e para confundir ainda mais, a própria palavra Pedro significa pedra, né? Então, eles entenderam que Pedro é o primeiro papa, né? Tanto é que a Basílica lá de Roma, como é que se chama? Basílica de São Pedro, né? Então, trouxe o quê? Uma distorção, né? E é interessante, ó, só até a título de curiosidade, ver como é que existe incoerência. Para a Igreja Católica, por exemplo, o sacerdócio tem que adotar celibato, né? O celibato. O que é o celibato? Não pode casar, né? Não pode casar. Agora, Pedro, o primeiro papa, o que ele era? Solteiro? Viúvo? Era casado. Cristo curou a sogra dele. Então você vê que como que você quando está posicionado, você até as coisas mais óbvias você deixa de observar. Então o que quando aconteceu? Foi havendo uma distorção, né? E aí você tem, por exemplo, trouxe uma distorção, né? Desde o século III, lá com Constantino, não vou entrar nos detalhes da história, que ele fez um mesclar do Estado com a Igreja. Uns dizem porque Constantino se converteu ao cristianismo, outros dizem que ele fez isso por uma estratégia política, porque ele não conseguia vencer os cristãos, né? Então, mais uma coisa é fato, que houve um mesclar do Estado. O que era o Estado? Era um Estado pagão, que aceitava adoração a ídolos e todas aquelas práticas. E isso foi
introduzida dentro do cristianismo da igreja praticante, que era genuína. Porque quem era cristão naquela época era cristão de fato, porque senão era colocado na cova lá na arena com os leões, era queimado, etc, etc, etc. Agora não, agora produziu uma situação em que houve um mesclar do cristianismo ou da igreja, vou colocar da melhor forma, com aquelas práticas do Estado, produziu todas aquelas incoerências. Aí o que que acontece, irmãos? Isso vai perdurar do século III até o século XV, 1.200 anos, quando surge, por exemplo, Lutero, né, que é um monge augustiniano, se não me engano, ele se posiciona contra isso. Por que razão? Onde que surgiu a causa que resultou a revolta dele contra a Igreja Católica? Porque ele, pelas escrituras, ele foi despertado que aquilo estava incorreto. E ele reage daquela forma. E aí nós temos aquilo que nós conhecemos como as 95 teses de Lutero, né? 95 ou 96, não me lembro. 95 teses de Lutero. E ele coloca lá na porta lá da catedral, né? E cria toda aquela confusão. Né? E a base das 95 teses eram cinco, que eu deixei anotado aqui, que eu vou ler para os irmãos. Sola fide, né? Em latim, somente a fé. Olha só, olha a base dele. Como é que ele está absoluto com aquilo que Deus de fato revelou? Somente a fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Os dois princípios iniciais já são absolutamente claros no que ele estava posicionado. A Escritura, porque a fé vem pela Escritura. Solus Christo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, glória somente a Deus. Essa é a base dele. Agora eu pergunto para os irmãos, quem conhece a igreja luterana hoje? Alguém entrou numa igreja luterana? Aqui em Guatemi tem. Irmãos, se você não vê o letreiro lá na frente de igreja luterana, você vai achar que você está entrando numa igreja católica. Houve um mesclar, porque quando Lutero se posicionou contra, ele se posicionou, mas muito do que havia dentro daquela estrutura foi permeada para dentro da reforma. E se mesclou. Então, produziu isso, só que lá no século, acho que 19, que houve aquela revolução chamada protestante, né, dos reformistas, né, dos puritanos, toda, né, que o puritano, inclusive, acho que vem até antes, mas isso vai produzindo todo um desencadeamento que há uma libertação e há um ajustamento. Mas isso acabou produzindo o quê? A reforma, ela produziu três grandes canais evangélicos, que é a metodista, presbiteriana a metodista, presbiteriana e acho que a batista, né? E praticamente se diferenciavam do sistema governamental. Um episcopado, o outro representativo, né? E outro congregacional, né? Mais ou menos dessa forma, né? Não estou me lembrando de detalhes. Mas o que que ocorreu? Isso de três se reproduziu só no Brasil, né? Em 2002 já tinham 300 mil denominações evangélicas multiplicadas, produzindo uma distorção. A mesma coisa, por exemplo, em relação à igreja anglicana, que surgiu bem próximo, né, da reforma de Lutero. Lutero em 1517 e a anglicana em 1534, que foi o rei Henrique VIII, que se rebelou contra o Papa, até por uma questão pessoal, porque ele queria deixar a esposa dele para casar com uma outra mulher, o Papa, lá esqueci o nome dele, não aceitou, e ele rompe com a Igreja Católica e estabelece a Igreja Anglicana como a igreja oficial. Então, ele se opõe, né? Aí tem uma liberdade religiosa não vinculada ao Vaticano, mas o que que produziu no decorrer da história?
foi também incorporando a mesma coisa, porque tá, eu, por exemplo, tenho um primo que era pastor presbiteriano e hoje, já há muitos e muitos anos, ele é pastor anglicano. Inclusive, quando deu o problema lá da morte, né, a morte da rainha, né, ele foi convidado por uma televisão para dar entrevista, né, para explicar todos os procedimentos lá do ritual, né, e religioso que foi feito lá. Como é que o bispo anglicano, ele usa a mitra, usa aquela roupa sacerdotal do Antigo Testamento, né, uma cruz imensa aqui, pesadíssima, né, e tem todo o ritual muito parecido. Então, você percebe como que a questão, o que eu estou colocando aqui? Quando você tem uma percepção incorreta da verdade, a tendência é fugir do padrão, de uma maneira muito forte ou parcial, mas ocorre isso. Vamos pegar um outro ponto que eu quero abordar com os irmãos rapidamente antes de encerrar o nosso tempo aqui. Lá em Mateus 16:8 fala, né? Eu edificarei a minha igreja. Né? Eu edificarei a minha igreja. O que nós vemos isso? Tudo tem origem, irmãos, em Cristo mesmo. Tudo é em Cristo. Então, nós temos Romanos 11:36, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, o que nós temos? Por exemplo, vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, vamos ver se concluímos essa parte para entrar depois num outro aspecto. Efésios capítulo 2, versículo 20, que nós já citamos aqui, né? Fala assim, ó. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual Cristo também vós sois juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. No capítulo 4, ele vai dizer no verso 20 também, 20, 22 igualmente. Mas não foi assim que aprendestes Cristo. Aprendestes Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido. Aprende Cristo, tendes ouvido Cristo, e nele fostes instruído em Cristo, segundo é a verdade em Cristo. Tudo está concentrado em Cristo. De tal forma, irmãos, que fazendo um paralelo disso aqui, vão lá para a primeira epístola de Pedro, aqui está falando de edificação, tanto no capítulo 2, e como ela é feita no capítulo 4, vamos para a epístola de Pedro, capítulo 2, vamos ler poucos versículos aqui. Primeira epístola, capítulo 2, versículo, vou selecionar alguns versículos aqui em função do tempo, irmãos. Capítulo 2, versículo 4. Aí você tem aquela questão, irmãos, lá, sobre esta pedra. Se fosse de fato, por exemplo, sobre Pedro, aquela edificação, Pedro não escreveria esse texto aqui. Esse texto está esclarecendo Mateus capítulo 16. E está mostrando para nós o outro lado de como que Cristo é a origem de todas as coisas, edifica a sua igreja. Ele vai falar, ó, chegando-vos para ele a pedra que vive. Está vendo? É a pedra angular. A pedra que vive. Está vendo? Ó, não é Pedro como pedra, mas é a pedra que é a própria pessoa de Cristo, que é a pedra angular, que é o fundamento sobre quem é feita a edificação. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Pode ver que aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui? Cristo é que faz a edificação. Ele é a pedra angular. Ele estabelece como é feita a edificação. Ele escolhe o material da edificação. E quando fala aqui, vós como pedras que vivem, né, que está no participio presente, é pedras que estão vivendo, são aquelas que estão permanecendo em Cristo. O contexto é esse. Aqueles que estão, né, por isso que nós temos o verso 2, né, desejai ardentemente como crianças recém-nascidos, genuíno leite espiritual, que vos é dado para crescimento, para salvação.
E a palavra aqui, leite espiritual, a palavra espiritual aqui, no grego, é lógico. É o alimento lógico, aquilo que você tem percepção completa daquilo que significa. Né? Então, isso que está sendo colocado como uma introdução ao assunto que ele está falando aqui. Aí ele vai dizer, pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Ele estabelece o propósito da edificação. Isso nós vamos entrar profundamente. Ele é a base da edificação, ele próprio estabelece como é para ser edificado, ele mostra o objetivo da edificação e o material da edificação, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 7, fala assim: para vós outros, portanto, os que estão crendo, é a preciosidade, mas para os que não estão crendo, no quê? Nisso que está sendo estabelecido como edificação da maneira que Deus está estabelecendo, sobre quem e como a edificação é feita. Vai dizer assim: a pedra que os construtores rejeitaram. E nós sabemos perfeitamente quem são os construtores que rejeitaram. Não é o incrédulo que rejeita. É aqueles que têm a sua maneira de edificação no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos e nos nossos tempos agora. Que rejeitaram. Rejeitaram o quê? A pessoa de Cristo como a pedra angular, a maneira de Cristo edificar, o objetivo e como Cristo faz a edificação. Aí ele vai dizer: essa veio a ser a pedra, a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ela se torna isso. Por quê? Porque há uma oposição, por uma percepção particular de como a edificação tem que ser. Agora, olha como que ele vai colocar sobre esse que são os construtores que rejeitam. Ele fala assim: são esses os que tropeçam na palavra. Tropeçam na palavra, porque não estão levando em conta o parâmetro. E é interessante como ele termina: sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles foram postos por Deus para a edificação da igreja, conforme o parâmetro, conforme o modelo de Deus. Mas eles são desobedientes. Por quê? Porque eles rejeitam a pedra angular e estabelece algo no lugar. Porque simplesmente rejeitasse e ficasse por isso mesmo, seria menos prejuízo. Fechando, irmãos, vamos ver um aspecto importante e concluímos aqui. Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 13, 31, 32. Fala assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é a maior é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Acho que foi o Vitor que outro dia abordou sobre isso aí, se não me engano. Acho que foi ele fez menção do Luciano, né? Então, aqui você tem o quê? Uma hortaliça que torna-se uma distorção, é ou não? Porque a hortaliça tem que ser algo comestível, torna-se uma árvore. O que aconteceu? Ganhou dimensões desproporcionais à natureza dela. E por essa razão, ela deixa de ser atender o seu propósito de alimento. No caso aqui, ninguém vai comer uma árvore. Ficou totalmente desprovida de sentido, a razão de existência dela. Por que que produz isso? Porque, assim, irmãos, isso aqui é uma parábola que indica o seguinte, que hoje o cristianismo, ela tomou uma forma gigantesca e
a edificação no modelo do homem, ela prospera mais rapidamente, mais intensamente, mais amplamente, profundamente, grandiosamente, do que a edificação de que Deus está buscando. Me dá Mas, novamente esse versículo. oi? Me dá novamente esse versículo. Mateus 13, verso 31, 32. Agora, o que que ocorre aqui? As aves dos céus, né, vêm aninhar-se. O que que é aves do céu? Nós não temos a menor dúvida, né, que está relacionado com o inimigo, né, com o diabo. Nós temos lá a semente que cai na beira do caminho, né? As aves dos céus vão pegar aquela. Por quê? Receberam, ouviram, receberam a palavra, mas não compreendem. O que que não compreende? Não estão entendendo o propósito de Deus. Fica vulnerável à ação do diabo, que fala lá em Mateus capítulo 13. Vem e tira a semente. Não pode frutificar. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, não estou falando, irmãos, que o sistema cristão é demoníaco. Não. Eu estou falando que Satanás ganha vantagem quando a vontade de Deus não é absoluta em relação a ele. Vai trazer obstáculos, restrições, limitações a uma percepção plena do propósito de Deus. Agora vamos fechando. Passou um minuto, mas só mais um minuto nós fechamos. Vou ver o que que é que de fato Deus se agrada em relação a essa questão. Vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 32. Um versículo, para mim, muito significativo. Lucas 12. Lucas 12, versículo 32. Lucas 32. 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar o vosso reino. Deus se agradou, o Pai se agradou. De quê? Do pequenino rebanho. Então, nós sabemos que a porta, irmão, né, que conduz para a condenação, para a perdição, ela é larga, né, e espaçoso o caminho que conduz. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação. E são poucos o que está nela. Esse é o parâmetro das Escrituras. Não adianta nós nos enganarmos, porque não é assim. Vamos ver um outro texto. Já, só dois textos mais. Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, versículo. Não, capítulo 3, versículo 12. 3:12. Está lá na Antiga Aliança, mas serve como referência para nós. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Irmão, isso é sempre mencionado nas Escrituras, né? Lembra lá de Elias, né? Senhor, mataram todos os teus profetas e eu fiquei só. Né? Para ele, a sensação de que ele está só. Não, mas eu preservei para mim, né? 7.000, né? 7.000 homens que não dobraram o seu joelho. Ou seja, Deus está preservando, está buscando aqueles que de fato adoram o Espírito em verdade. Malaquias, irmãos, esse é o último versículo. Versículo bem usado para os irmãos aí várias vezes, né? Malaquias 3:16 até os 18. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito, é a palavra de Deus, diante dele, para os temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles, esse povo que teme, que está focado no que está escrito, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que serva. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, concluo e que Deus abençoe a todos nós, os irmãos,
podem compartilhar. Amém.